Ontem o STF suspendeu o julgamento do orçamento secreto, faltando apenas 2 votinhos e apenas um para tornar o instrumento inconstitucional. E claro que o clima em Brasília é muito tenso, é ameaça para todo lado, é o Lira que ameaça o STF, que ameaça o Lira, que ameaça a PEC da transição, que é o principal desdobramento desse julgamento. Mas a grande questão é que o STF pode demonstrar uma grande fraqueza se não conseguir derrubar o instrumento. Eu, vendo tudo, acredito que o STF não vai votar pelo fim do orçamento secreto. Na sua opinião, se o STF não conseguir derrubar o orçamento secreto, vai ser uma fraqueza do tribunal? Uma vitória do Arthur Lira? Você acha que o orçamento secreto tem que acabar? Deixe o seu like se você é contra o orçamento secreto e também contra o Arthur Lira e se inscreva no canal. A suspensão que ocorreu ontem, pessoal, era uma suspensão já esperada. Desde quando começou esse burburinho da votação do orçamento secreto, era sabido que algum ministro iria solicitar mais tempo. E ontem nós tivemos 9 votos. Ao total, nós temos 11 ministros no STF. E são necessários uma maioria simples, ou seja, 6 votos para decidir qualquer coisa. E os 2 ministros que pediram mais tempo para analisar as propostas foram os ministros Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes. O placar está 5 para fazer o orçamento secreto inconstitucional e 4 votos a favor do orçamento secreto. Ou seja, se o Ricardo Lewandowski ou o Gilmar Mendes votarem contra o orçamento secreto, acabou a farra do Arthur Lira, pelo menos por enquanto. O orçamento secreto, ou melhor, o julgamento, vai voltar só na próxima segunda, ou seja, daqui a alguns dias. E é claro que isso tudo vai fervilhar os bastidores em Brasília. As negociações vão ficar muito, mas muito tensas com as pressões da PEC da transição, porque a PEC da transição agora vai ser votada na terça, ou seja, um dia após o encerramento do julgamento do orçamento secreto. E todos os votos, pessoal, foram votos previsíveis que nós já estávamos aqui computando. Inclusive, há um consenso em Brasília, pelo menos no bastidor, tinha esse consenso até a data de ontem, segundo informações do jornalista Matheus Leitão, que havia uma composição de uma maioria para derrubar as emendas do relator. E vendo os votos, pode ser que sim, a não ser que o Ricardo Lewandowski e o Gilmar Mendes mudem os votos. Porque votaram contra o orçamento secreto o Luiz Roberto Barroso, a Carmen Lúcia, o Edson Fachin, o Luiz Fux e também a Carmen Lúcia. Carmen Lúcia Rosa Weber, as 2 mulheres votaram contra o orçamento secreto. Votaram a favor do orçamento secreto os 2 bolsonaristas, o Nunes Marques e o Cássio Nunes. Eles votaram para manter do jeito que está. E aí nós tivemos o voto do Dias Toffoli e também do Alexandre de Moraes em favor do orçamento secreto, mas trazendo mais transparência. O Dias Toffoli e também o Alexandre de Moraes, junto com o Gilmar Mendes, eles são considerados uma ala mais centrão, mais política do STF, sempre acompanhando, ou na maioria das vezes, acompanhando as suas votações ao ânimo do Congresso, porque eles acreditam que o Judiciário não tem que intervir em questões do Legislativo. E aí nós temos 2 votos que sobram. O voto do Ricardo Lewandowski, que não se sabe direito o que ele vai fazer. Na época, aí, há uns 2, 3 meses, o PT acreditava que o Ricardo Lewandowski poderia votar contra o orçamento secreto. E o voto do Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes também integra essa ala mais política do STF. Ele poderia votar a favor do orçamento secreto. Mas nas últimas semanas ele começou a dar sinais de que poderia votar contra o orçamento secreto. Então nós temos esses 2 votos que ainda faltam, sendo que apenas um é necessário para derrubar o orçamento secreto. Então muito vai ser conversado. É bem possível que o Ricardo Lewandowski se encontre com o Lula para discutir os votos, já que eles têm uma certa proximidade e o Ricardo Lewandowski foi até cogitado para ser ministro da Justiça do governo Lula. E o Arthur Lira, pessoal, ele está pressionando, porque o Lira ele é o principal interessado nessa situação. Porque se o orçamento secreto for considerado inconstitucional, mesmo que o Congresso consiga recriar as emendas do relator futuramente, o Arthur Lira ele pode ficar sem um instrumento para negociar novamente a sua presidência na Câmara dos Deputados, porque o orçamento secreto é o seu principal instrumento de negociação. E o Arthur Lira começou a ameaçar o STF. Ele ficava falando que poderia cortar as verbas do STF, reduzir o orçamento, isso tudo com o porta-voz, o Elmar Nascimento.
Só que o STF também pode reagir ao Arthur Lira se ele começar a querer fazer muita graça, porque existem alguns processos contra o Lira que estão engavetados. Então um desses processos pode surgir da gaveta acossando o Arthur Lira. Então ele tem que ficar esperto, o Arthur Lira. Ele não pode querer peitar o STF, porque o STF também tem instrumentos de pressão contra o Lira. Então a única chance que o Arthur Lira tem para manter o orçamento secreto é com Lula. Mas na sua opinião, se o orçamento secreto for considerado constitucional, ou seja, se o Arthur Lira sair vitorioso, o STF vai sair fraco? Coloque nos comentários e se inscreva no canal. O grande problema, pessoal, que o Arthur Lira está tendo nesse momento, ele não tem mais instrumentos de pressão, então ele vai precisar do Lula. Só que o orçamento secreto não é um problema para o Lula. Vocês sabem disso, eu tenho repetido a exaustão, porque a imprensa ela não consegue entender ou não quer entender ou está agindo de má fé com relação ao futuro governo Lula. Já fiz vídeo até comentando isso, vou deixar o link aqui no card. O Lula precisa da aprovação da PEC da transição. Ele não se importa com lei das estatais, ele não se importa com o orçamento secreto, o que ele precisa é que a PEC da transição seja aprovada para que o Auxílio Brasil fique, ou o Bolsa Família, fique fora do teto de gastos e haja espaço no orçamento para que possa ser dado o reajuste do salário mínimo acima da inflação. Porque sem essas ações não tem governo Lula. Porque sem isso não há o fomento do BNDES para a geração de empregos com a construção de pequenos negócios nas regiões periféricas. Então essa é a preocupação do Lula. Lula não se preocupa com orçamento secreto, não se preocupa com lei das estatais, o que ele quer é a aprovação da PEC da transição. Só que aí o que acaba acontecendo? O Arthur Lira tem travado essa situação. E o Lira, ele está irritado com o Lula. Porque nós temos a informações divergentes na verdade. A Folha de São Paulo disse que o Lula não está negociando nada com os ministros do STF. Mas o jornal o Globo trouxe a informação de que sim, o Lula tem sentado, tem conversado e tem mandado mensagens cifradas, falando o seguinte: ora, eu gostaria muito de que não houvesse o orçamento secreto. Porque sim, o orçamento secreto atrapalha um pouco o poder executivo, porque ele acaba dificultando a coordenação de políticas públicas e dá muitos poderes ao legislativo. Então o Lula fica mandando essas mensagenzinhas cifradas, é uma posição dúbia, tô negociando, não tô, o que tá rolando? Isso tem irritado o Lira. Ele quer que o Lula interceda em favor dele contra o STF. Isso pode acontecer. O Lira fez uma proposta ao Lula. O Lira ofereceu 150 votos no chamado consórcio de deputados para aprovação da PEC da transição sem alteração no texto já na próxima quarta-feira. E o Lira quer em troca o Ministério da Saúde, que eu acho balela. E por que eu acho balela? Porque na verdade o que o Lira quer é barrar a indicação do Renan Calheiros para o Ministério da Integração Nacional. E por quê? Porque o Ministério da Integração Nacional possui a Codevasf, que é a Companhia de Desenvolvimento do Vale de São Francisco. E quem que é o comandante da Codevasf? O primo do Lira. Então, claro que se o Renan Calheiros, que é um adversário local do Arthur Lira, assumir o Ministério da Integração Nacional, ele vai tirar o primo do Lira da Codevasf. E o Lira não quer. Então o Lira está pressionando para que o Renan Calheiros não vire ministro da Integração Nacional, ou pelo menos o filho do Renan, e também pressiona o Lula com o voto, com a negociação, com a intercessão junto ao STF pela aprovação do orçamento secreto. Então perceba que aquela história dos 150 deputados e do Ministério da Saúde começa a se revelar uma pressão e uma negociação com mais detalhes para que o STF vote a favor do orçamento secreto. Toda essa situação nós só vamos saber o desfecho e principalmente a posição do Lula na próxima segunda-feira. Até lá, o final de semana, o FDS em Brasília vai ser tenso.